Você já ouviu falar no termo corrida dos ratos? Sabe o que esse termo significa? Não? Bom, eu vou explicar para você então o que esse termo significa. Corrida dos ratos é um termo muito utilizado para um exercício ou algo que você faz que é sem fim, autodestrutivo ou inútil. Mas como assim, Luíse? Do que você tá falando? Como assim? Bom, vamos lá. Da maneira bruta, explicando para vocês o que é a corrida dos ratos, tá? É uma representação dos esforços de um rato de laboratório correndo em uma roda ou em volta de um labirinto, tá? E fazendo uma comparação dessa corrida dos ratos com a sociedade moderna, tá? Com a cidade moderna, são muitos ratos em um mesmo labirinto, tá? Ou em uma mesma roda, né? Correndo, que despendem um esforço muito grande em alguma tarefa, em algum exercício, para no fim, né, desse exercício, não atingirem nenhum objetivo individual ou coletivo. Então, eles correm e no fim não atingem nada, tá? E eu li isso, tá? Esse termo de corrida dos ratos, num livro muito famoso que vocês devem conhecer, que se chama Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E nesse livro, ele faz analogia da corrida dos ratos, colocando a nossa vida de acordo com essa corrida dos ratos, entendeu? Ele retrata a comparação do nosso dia a dia, do nosso modo de viver, do nosso modo de trabalhar, dos nossos sonhos, com esse termo utilizado para quem trabalha interminavelmente. E essa analogia fez muito, mas muito sentido para mim e eu vou explicar para vocês o porquê nesse vídeo, tá? E nesse livro, no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele apresenta a história de dois pais que pensavam, tá, e agiam diferente quanto ao dinheiro, tá? O primeiro pai, ele possuía PhD e ele morreu deixando muitas dívidas. O segundo pai, ele não tinha nem o segundo grau completo e ele tinha uma vida financeira super estável. Mas, Luiz, e como assim? Do que você tá falando? É impossível, humanamente impossível isso. Como que o pai pobre, que tinha estudos, era totalmente instruído, ele morreu deixando dívidas e o outro que não tinha nem o segundo grau completo, vivia tranquilamente? Bom, a resposta está na forma com que cada um deles, com que cada um dos pais lida com o seu dinheiro, pensava sobre o seu dinheiro, entendeu? De forma resumida aqui para vocês, o Robert Kiyosaki explica que o pai pobre que possuía PhD, ele trabalhava somente para aquele mês. Ele pensava somente no dinheiro daquele mês. Ele trabalhava, se esforçava, no fim do mês pegava o dinheiro e pagava suas contas. O pai rico, ele fazia o pouco dinheiro que ele tinha, o pouco salário que ele recebia render. Então ele fazia investimentos, ele cuidava e pensava melhor sobre o seu dinheiro, independente de quanto fosse que ele ganhava. Então a diferença do pai rico e do pai pobre está na forma de agir e pensar sobre o dinheiro. Um fazia o dinheiro render, investia, e o outro pegava e pensava somente no dinheiro do mês. Ele não pensava nada além daquilo. Ele trabalhava, se esforçava, pegava o seu dinheiro no fim do mês e pagava suas contas. Entendeu? E quando eu terminei de ler esse livro do Robert Kiyosaki, eu parei e pensei, meu, é isso. E fez muito sentido pra mim. Eu falei assim, eu preciso sair do automático. Não dá pra continuar desse jeito, entendeu? Eu preciso fazer alguma coisa de diferente que vai me levar para algum lugar diferente. Não posso continuar nessa corrida interminável, entendeu? Por quê? Porque eu despendia muito tempo por dia em tarefas que me eram passadas e eu simplesmente pagava as contas no fim do mês. E se eu continuasse dessa forma, trabalhando, recebendo, pagando as contas no fim do mês, eu nunca na minha vida ia ter metas, objetivos,
ia criar uma expectativa alta, ia ter uma vida financeira tranquila. Nunca eu ia ter isso, entende? Então, pra gente ver tudo isso de uma forma mais ampla, é só a gente parar pra observar as pessoas que trabalham em indústrias, corporações, multinacionais ou qualquer outro lugar. A gente, né, todas as pessoas, a gente trabalha, né, é bem remunerado ou não, dependendo do seu cargo dentro dessa empresa. E na medida que o tempo vai avançando, as necessidades aparecem. Como assim? Bom, você se forma, você arruma um emprego, você casa, você tem filhos, você vai ter um animal de estimação. Então, o que acontece? A partir do momento que você tá no apartamento e você tem filhos, talvez o apartamento que você tá, muito provável, é pequeno, já não vai te servir mais. Então, você precisa do apartamento maior. Aí você vai ter um animal de estimação, aí você precisa de mais dinheiro para cuidar dele. O filho, mesma coisa, mais dinheiro para cuidar do filho, entende? Então, que você tem que fazer conforme essa vida vai passando e você vai adquirindo essas necessidades que aparecem. Você tem que trabalhar mais para ganhar promoções, para bancar essa casa nova, esse apartamento novo, esses filhos novos, esse animal de estimação. Então, é sempre assim. A gente dedica cada vez mais o nosso tempo em troca do dinheiro, entende? Então, conforme o tempo passa, a gente tem que trabalhar mais, subir de cargo, atingir aquela meta dentro da empresa para ganhar mais, para poder ter o nosso sustento. Então, a cada passo para frente que a gente dá na nossa vida, um novo gasto, ele é adquirido. Então, o que é preciso fazer? É preciso retomar os estudos. Muitas pessoas não têm condição de retomar os estudos. Então, o que elas fazem? Elas abdicam de um sonho, abdicam de uma prioridade naquele momento. Elas cortam gastos para poder ganhar mais dinheiro, para poder economizar aquele dinheiro. Por isso, o casal, né, no caso, se você já estiver casado, ou você mesmo sozinho, que até você mesmo, conforme vai passando o tempo, você vai tendo mais necessidades, novas necessidades, né, vão aparecendo, você fica preso em uma espécie de ciclo, certo? Que parece nunca acabar. E esse ciclo é o ciclo que é comparado com a corrida dos ratos. Então, você vive nesse ciclo interminável. Sua vida vai passando, um novo gasto é adquirido, você tem que trabalhar mais, você tem que perder mais tempo no trabalho, entre aspas, né, perder mais tempo no trabalho, para ganhar mais dinheiro, para pagar aquilo, e assim vai. É um ciclo eterno até o fim da vida, vamos colocar assim. Bom, como que é o ciclo normal da vida, vamos colocar assim, né? Estudar na escola, fazer uma faculdade, fazer a formatura, se formar, né? Arrumar um emprego, pagar impostos, financiar uma casa ou um carro, né? Trabalhar mais, ganhar um pouco mais, pagar mais impostos, fazer mais dívidas, arrumar outro emprego, ganhar mais impostos, fazer mais dívidas e aumentar o padrão de vida. E o que todo esse ciclo significa? Você ficar refém do banco, do governo e do seu dinheiro. Você vira um refém do seu dinheiro, certo? O fato é que esse ciclo que eu acabei de mostrar para vocês, ele é implantado na nossa cabeça desde quando a gente nasce. A gente nasce com isso implantado que nós precisamos trabalhar 8 horas por dia ou mais para ganhar dinheiro, para ter sustento, para sustentar a nossa família. Isso é implantado na nossa cabeça. Então, a gente acaba se tornando eternos pagadores de contas. E sempre teremos que trabalhar mais para manter a nossa aparência bem-sucedida. Ou melhor, para manter o padrão de vida que a gente sempre sonhou, certo? Ou chegar perto desse padrão. Então, a gente acaba ficando escravo do dinheiro, não tem o que fazer. É o ciclo que é implantado na gente e a gente fica refém dele. E é aí que eu quero chegar e explicar para vocês o que fez muito sentido para mim, tá? Eu comecei a pensar e tomar atitudes que me tirassem desse ciclo do automático, desse ciclo vicioso, que eu vi que não era isso que eu queria para minha vida. Então,
o mundo todo é ensinado a trabalhar apenas 8 horas por dia para pagar suas contas, certo? Isso é o que é implantado na gente. Mas, Luiz, você tá ficando louca? Isso desde quando o mundo é assim. Todo mundo trabalha 8 horas por dia. O mundo trabalha 8 horas por dia. Seja você bem sucedido ou não. Do que você tá falando? Luiz, tem como mudar isso? Existe algum modo de mudar isso? E eu te respondo, sim, existe. Entende? Tem como a gente sair dessa corrida dos ratos. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara antes de tudo, tá? Não há nada de errado, nada, em trabalhar com carteira assinada, CLT, ser empregado, ter um chefe. Eu, até 2, 3 dias atrás, era empregada, carteira assinada, CLT, sempre gostei, gosto muito, sempre admirei, sempre agradeci meus chefes, não tem problema nenhum, nada de errado nisso, tá bom? O que o Robert Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, quer dizer, ele explica que nós precisamos entender que o problema começa quando nós não investimos o nosso dinheiro de forma que um dia esse dinheiro comece a render sozinho e trabalhar pra gente, entende? A gente precisa começar a investir, a gente precisa começar a fazer o dinheiro trabalhar. E para sair desse ciclo vicioso, para começar a ter essa mudança, a primeira coisa que você tem que implantar na sua cabeça é o pensamento do pai rico. E qual que era o pensamento do pai rico? O segredo é pensar como um investidor, como um autônomo, como dono da sua própria empresa, do seu próprio negócio. Esse era o pensamento do pai rico do livro do Robert. Então você tem que ter o pensamento do autônomo, do investidor, do dono, entende? Parece muito simples, não é mesmo? E é muito simples, porém não é fácil, não é nem um pouco fácil, tá? Se você quer de fato sair desse ciclo vicioso, desse ciclo do automático, sair dessa corrida dos ratos e entrar para a pista de alta velocidade, e pista essa que eu falo que é da liberdade financeira, vamos colocar assim, você vai ter que estudar muito, aprender muito, se especializar muito mais do que pelo caminho tradicional. Por que eu tô te falando isso? Por exemplo, eu estudei muito, o triplo do que pelo caminho tradicional. Me formei, saí da faculdade e fui estudar por conta na minha casa, com o YouTube, blogs, aulas online, cursos, enfim. Fui estudar investimento, finanças, empreendedorismo, para eu me adentrar nesse mundo, para eu conseguir sair dessa corrida, entendeu? Então você vai ter que se esforçar, aprender para sair do caminho tradicional. E uma coisa que eu falo pra todo mundo, assim, uma opinião minha, não sei se vocês concordam ou não, mas é uma coisa que eu acho, assim, que deveria ser primordial. O assunto dinheiro, ele tinha que ser abordado nas escolas, tá? Nas escolas, nas faculdades, enfim. Porque hoje o mundo, as escolas, as faculdades, elas formam profissionais hábeis como técnico. Você sai pronto de lá para fazer qualquer coisa técnica. Você se forma um ótimo técnico. Porém, você não consegue atingir sua independência financeira porque as pessoas elas são analfabetas financeiras. E eu falo isso por experiência própria. Eu, até um ano e meio atrás, era analfabeta financeira. Eu parei tudo, fui atrás de finanças, investimento, como cuidar do meu dinheiro, porque eu não tinha noção do que fazer, por onde começar, achava que o que eu fazia estava certo, não sabia como controlar meu dinheiro, independente se eu ganhasse 30, 50, 100, 200 reais, não sabia o que fazer. Sempre fui, minha vida inteira fui analfabeta financeira. Só a partir do momento que virou minha chavinha, que eu parei, sentei, estudei, por conta que eu consegui sair desse ciclo e me tornar uma pessoa alfabetizada financeiramente, vamos colocar assim, entendeu? E isso explica o porquê que muitas vezes as pessoas que tiram notas boas na faculdade, na escola, não são tão bem sucedidas. E as pessoas que talvez não eram tão boas na escola são bem sucedidas agora. Por quê? Porque elas foram atrás, elas procuraram, elas tiveram aula de finanças,
de investimento, enfim. É aí que se explica, entendeu? E depois de eu ler o livro, Pai Rico, Pai Pobre, foi a decisão que eu tomei, foi justamente de empreender e começar um negócio próprio, um negócio meu, mesmo continuando registrada. Eu continuei registrada, trabalhando como CLT e abri meu negócio para eu empreender, para eu sair, como eu repito, sair desse ciclo, entendeu? Eu escolhi o ramo digital e de redes sociais e eu me aprofundei em diversos cursos para poder atender meus clientes da melhor maneira possível. E ali, a hora que eu tava fazendo isso, me aprofundando nos cursos, tendo o meu negócio próprio, tendo os meus clientes, sendo autônoma, eu percebi, eu senti que eu tava construindo algo que poderia me render uma liberdade financeira no meu futuro, entendeu? Ali, a hora que eu parei e comecei a construir o meu negócio, eu parei e falei, putz, agora eu tô com o pensamento do pai rico. E eu fui pro ramo digital porque, como eu já falei pra vocês no meu vídeo anterior, mas eu repito agora, é um ramo promissor. Agora com essa pandemia, coronavírus, quarentena, enfim, se tornou mais promissor ainda. É um ramo que só tende a crescer, um ramo atual. Todas as empresas, todas as pessoas estão lá dentro. Quem não está vai ficar para trás. Então é um ramo assim que só tende a crescer. Por isso eu abdiquei o que eu tinha antes para poder me especializar, me dedicar a isso, ao ramo digital, entende? Agora na pandemia é essencial, fundamental você estar ali dentro, você ter o controle sobre o seu negócio ali dentro. É algo que está nas suas mãos, você consegue mexer da sua casa, do seu computador, do seu celular. E é um ramo altamente promissor. E você vai conseguir sair dessa corrida dos ratos. Então, o ramo digital, as redes sociais e a corrida dos ratos são coisas que estão altamente ligadas. Porque as redes sociais, o que é dentro do ramo digital, ela é um escape da corrida dos ratos. E isso é nítido a gente ver, principalmente agora na pandemia.